já fica um pouquinho lógico para a gente que provavelmente no teste até exaustão o bicarbonato vai auxiliar, porque é uma intensidade mais alta, uma duração mais curta, e no teste de carga constante, intensidade mais baixa e duração mais prolongada, não teria tanta lógica assim o uso de um tamponante. Foi justamente isso que ocorreu. No teste constante, intensidade menor, duração mais prolongada, o bicarbonato não ajudou. Agora no teste mais curto, maior intensidade, menor duração, o bicarbonato prolongou o tempo até a exaustão, melhorando de maneira significativa o desempenho. Se a gente analisar aqui até a alteração do pH, a queda de pH no teste até a exaustão foi muito maior. O pH foi de 7,42 para 7,27. No teste de carga constante, o pH foi de 7,42 para 7,34. Essa diferença aqui de 7,34 para 7,27 parece pequena, mas pH é escala logarítmica, então isso aqui dá bastante diferença. Então, obviamente, nesse exercício mais intenso, a queda de pH foi maior, se beneficiando mais com o tamponante. No exercício menos intenso, não tem tanta lógica. Um ponto importante aqui do estudo, pessoal, é isso aqui, ó. 15 participantes tiveram efeitos colaterais. Colaterais gastrointestinais padrões. Dor de estômago, diarreia, náusea, vômito e tontura. 15 de 18. Então, a maioria dos participantes aqui teve colateral gastrointestinal. Esse é um dos grandes problemas com a suplementação do bicarbonato de sódio. Os colaterais gastrointestinais que ela promove. Os mais comuns: dores abdominais, arroto, ânsia de vômito, em alguns casos vômito e até mesmo diarreia, tá? Então, a maioria aqui teve colateral gastrointestinal associado ao uso de bicarbonato de sódio. Já vamos ver o porquê e como controlar isso. Esse outro estudo, ó, o mesmo padrão, 300 mg por quilo de bicarbonato de sódio, 1h30 antes do exercício. O exercício aqui foi um HIIT, intensidade alta, duração mais curta, exercício que se beneficiaria com bicarbonato, um HIIT feito na bicicleta. Quem suplementou bicarbonato de sódio teve um aumento nos níveis de bicarbonato na corrente sanguínea, que era esperado, e teve um aumento de pH, que também era esperado. Com relação ao desempenho, ó, quem está acima dessa linha preta pontilhada melhorou o desempenho com diferença estatística significativa, o P foi menor que 0,05. Acima da linha preta contínua, melhorou, só que abaixo da linha preta pontilhada, melhorou o desempenho, só que não deu diferença estatística significativa, e abaixo piorou. Então a maioria melhorou o desempenho. Ó. O primeiro melhorou, o terceiro melhorou, mas não deu diferença, o quarto melhorou, o quinto melhorou, mas não deu diferença, o sexto melhorou, o sétimo também, o oitavo melhorou, mas não deu diferença, o 10º melhorou e o 11º também. O segundo ficou elas por elas e o nono aqui, ó, teve uma queda bem significativa no desempenho. Qual foi o motivo desse participante ter uma queda no desempenho? Os colaterais gastrointestinais foram mais pronunciados nesse participante. Então, dependendo da sensibilidade ali do paciente, nem todos vão conseguir aceitar bem a suplementação, justamente pelos colaterais gastrointestinais que ela acaba possuindo. Por que que nós temos esses colaterais gastrointestinais? Se vocês lembrarem lá dos mecanismos de ação, eu falei que a ação do bicarbonato para tamponamento é incorporar um íon hidrogênio na sua molécula e gerar no final CO2 e água. Nós estamos ingerindo esse bicarbonato por via oral, então boa parte do bicarbonato já é utilizado para tamponamento no próprio estômago e também no intestino. Então nós temos um aumento muito grande da produção de CO2 e água no intestino e no estômago. E esse aumento, principalmente de CO2, que é um gás a nível estomacal, aumenta a dilatação do estômago. Isso geralmente é associado com ânsia de vômito, com dores abdominais, com arroto, que é o colateral mais comum. O aumento de CO2 no intestino também é associado com um possível efeito diarreico. Então, os colaterais gastrointestinais do bicarbonato de sódio são oriundos do seu efeito de tamponamento. A maior parte, de 70% a 80% desse bicarbonato já é utilizado para tamponamento no estômago, tá? Tamponando ali os ácidos produzidos pelo estômago, gerando muito CO2 e água e causando esses colaterais gastrointestinais. Então, esse é o principal problema correlacionado ao uso de bicarbonato de sódio. Outro problema, teor de sódio. No bicarbonato de sódio, quase 30% é sódio, na faixa ali de 27%. E a dose padrão é de 300 mg por quilo. Então, se eu penso em uma pessoa de 100 quilos usando 300 mg por quilo, dá 30 gramas de bicarbonato de sódio. Isso dá, em média, 9 gramas de sódio puro, tá? É bastante sódio. Então, isso também complica o uso crônico do bicarbonato de sódio. Por isso que a maioria dos estudos com bicarbonato de sódio são agudos.
Não dá de afirmar que uma dose crônica que o uso crônico de bicarbonato de sódio durante meses consecutivos, usando todos os dias, não causaria nenhum tipo de problema, pensando em questão renal, pressão arterial, justamente pelo alto teor de sódio. Mesmo que o seu paciente tolere bem o sintoma gastrointestinal, não é seguro pela questão do teor de sódio, que é bem elevado. Então esses são os dois principais problemas: teor de sódio, isso a gente contrabalanceia usando de maneira mais aguda, e os colaterais gastrointestinais. Para diminuir os colaterais gastrointestinais, tem algumas estratégias. Essas 4 estratégias aqui são as mais utilizadas pela literatura. Essas últimas 2, no Brasil, a gente não tem tanto acesso. Então, uma estratégia para reduzir o colateral gastrointestinal é o bicarbonato de sódio de liberação lenta, mas no Brasil não tem manipulação que faça esse tipo de produto. Outra possível opção é o bicarbonato com cápsulas com revestimento entérico, porque daí não teria a liberação no estômago, não produzindo esse aumento expressivo de gás no estômago. Mas nós vimos antes ali também que esse aumento de gás no intestino também causa prejuízo. Então não dá de falar que esse bicarbonato de cápsula com revestimento entérico anularia os colaterais. As 2 maneiras mais fáceis que nós temos de controlar os colaterais e que acabam sendo bem disponíveis são essas 2 aqui, ó. O fracionamento da dose e o consumo de bicarbonato junto com carboidrato. Quando você fraciona a dose e utiliza o bicarbonato como uma refeição com maior teor de carboidrato, os colaterais tendem a ser menores. Nós temos estudos em humanos mostrando isso. Esse aqui é um exemplo. O estudinho que testou 8 protocolos distintos de bicarbonato de sódio, um aqui foi o placebo, né, que não usou nada. Bicarbonato de sódio com ou sem refeição, com mais água ou menos água, na forma de pó ou na forma de cápsulas, e de todos esses protocolos aqui, o que menos deu colateral gastrointestinal foi o protocolo 8. O protocolo 8 foi o protocolo onde eles consumiram esse bicarbonato de sódio com carboidrato. Uma refeição tinha 1,5 gramas de carboidrato por quilo, é uma quantidade bem alta de carboidrato para uma única refeição, né? Então, nessa opção 8, onde eles usaram bicarbonato de sódio com uma refeição rica em carboidrato, os colaterais gastrointestinais foram menores, tá? Então, uma alternativa para reduzir o colateral gastrointestinal do bicarbonato é utilizar ele junto com uma refeição com maior teor de carboidrato. Como a suplementação, geralmente ela é feita de 2 horas a 2 horas e meia, em alguns casos pode ser feita até 3 horas antes do treino, uma coisa que vocês podem fazer na refeição pré-treino com um pouquinho mais de carboidrato, uma refeição ali 2, 3 horas antes do treino, você botar a suplementação de bicarbonato de sódio. Em teoria, nessa refeição com mais carboidrato, você diminuiria esses colaterais gastrointestinais, tá? A outra opção é o fracionamento. Fracionamento nós também temos estudos em humanos mostrando que ele reduz os colaterais gastrointestinais. Esse aqui é um exemplo de fracionamento, nesse estudo feito com participantes de CrossFit, onde eles ficaram 10 dias consecutivos usando bicarbonato de sódio, 3 doses por dia, e eles iam aumentando a dose de maneira gradativa. Então eles começaram consumindo 37,5 miligramas por quilo de bicarbonato de sódio 3 vezes ao dia, depois passaram para 75, depois para 112 e finalizaram com 150 miligramas por quilo de bicarbonato de sódio 3 vezes ao dia, pela manhã, pela tarde e 90 minutos antes do treino. Então, na última dose ali dos dias 8, 9 e 10, a quantidade total de bicarbonato consumido era de 450 miligramas por quilo. É uma quantidade bem alta, tá? E mesmo assim, pelo fracionamento, talvez esse período de adaptação com doses menores, eles não tiveram colaterais significativos e melhoraram o desempenho. Então, esse fracionamento acaba sendo uma estratégia interessante. Pode ser um fracionamento mais curto, né? Esse estudo testou isso. Ele fracionou também o bicarbonato, mas um único dia, não foi fazendo aquele protocolo de dias consecutivos aumentando a dose. Então, nesse estudo, um grupo consumiu só 300 miligramas por quilo de bicarbonato de sódio, dose única, 1h30 antes do exercício, e o outro grupo começou a consumir bicarbonato de sódio 19 horas e meia antes. Então, 19 horas e meia antes já tomou uma dose de 110 miligramas por quilo, 11 horas e meia antes tomou outra dose de 130 miligramas por quilo, 4 horas e meia antes tomou uma dose de 160 miligramas por quilo e 1h30 antes uma dose de 200 miligramas por quilo. Ao final dessas 20 horas, eles consumiram 600 miligramas por quilo de bicarbonato de sódio. É uma quantidade extremamente elevada. E mesmo assim, eles não tiveram colaterais gastrointestinais expressivos, tá? Mostrando que o fracionamento, de maneira geral, tende a diminuir o colateral gastrointestinal do nosso paciente
Então, fracionar e usar o bicarbonato junto com uma refeição com maior teor de carboidrato tende a diminuir o colateral gastrointestinal. Para crossfit ajuda, para corridas mais curtas ajuda, para lutas ajuda, até mesmo esportes coletivos pode melhorar o desempenho. Para musculação, o que eu falei, depende do treino. Esse aqui é um estudo que usou bicarbonato de sódio, dose padrão, 300 mg por quilo, 105 minutos antes do exercício e não viu melhor no desempenho. Só que nesse estudo, o treino de musculação foram apenas 5 séries de leg press. Não foi um treino muito completo, talvez não tenha chegado aí uma acidose tão expressiva. Nesse outro estudo, eles testaram a mesma dose de 300 mg por quilo, também na musculação, só que aqui foi um treino de membros inferiores completo. Eles fizeram agachamento, leg press e cadeira extensora, 4 séries de 10 a 12 repetições, sendo que esses 300 mg por quilo foram fracionados. Foi um fracionamento bem curto, intervalo só de 10 minutos entre as tomadas, mas teve fracionamento. Tomaram uma dose 80 minutos antes, depois outra dose 70, outra dose 60 e outra dose 50 minutos antes. Então, fracionamento curtinho, mas teve, sendo que as 2 primeiras doses foram consumidas com Gatorade e rosquinha. Por que Gatorade e rosquinha? Para ter carboidrato, tá? Então, nesse estudo, onde teve fracionamento curto, mas teve, e onde eles botaram carboidrato com as primeiras doses de bicarbonato de sódio, os colaterais gastrointestinais não foram expressivos. E ao final do treino, somando todas as repetições realizadas, deu diferença estatística significativa. Quem tomou bicarbonato de sódio finalizou o treino fazendo 163,7 repetições e o placebo 156,7 repetições. Então o uso aqui de bicarbonato de sódio aumentou no treino inteiro 7 repetições, isso deu diferença estatística significativa. Então, para a musculação, depende muito de como é esse treino. A comprovação é menor quando comparado a crossfit, etc., mas dependendo do treino, poderia ter aplicabilidade, lembrando sempre que seria uma suplementação feita de maneira mais aguda, tá?